você sentasse, você pegasse a sua Bíblia e abrisse em Gênesis capítulo 15. No versículo 6 só. Depois eu vou falar para vocês dessa trajetória do patriarca da fé. Falar de fé sem falar de Abraão é você falar de uma fé que não tem origem. E a fé tem uma origem. O patriarca é Abraão. E a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 6, que ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado por justiça. Diga, ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado como justiça. Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor nessa noite. Eu quero te pedir a Deus que seja muito menos eu e muito mais do Senhor. Amém, Senhor. E que os ouvidos e mentes, corações alinhados à tua vontade se submetam à mesma unção que foi liberada aqui, tenha a mesma unção receptora. E o nome do Senhor seja glorificado quando saímos daqui, mudados por essa palavra. Tua palavra diz em João capítulo 16 que o Senhor nos santificava, se santificava por nós todos os dias. E não tem como nos santificarmos se não for através da palavra. E que nessa noite saímos daqui agradando mais ao Senhor e dizendo mais não para nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Estar no altar de uma igreja comprometida com a verdade, com a palavra, é um desafio. Porque não é qualquer coisa que você pode falar, não é coisa que saia do seu coração, apesar de que a palavra de Deus vai passar por esse filtro. E eu estou aqui debaixo de fé, porque hoje de manhã eu acabei de sepultar minha mãe, aos 90 anos de idade. E Deus a levou nessa segunda-feira, na parte da manhã, e foi sepultada hoje de manhã, debaixo de uma oração de fé. Se você orou com sua mãe morrer, eu orei para que fosse feita a vontade soberana de Deus na vida dela. Minha mãe, nos últimos 3 anos, foi acometida de um Alzheimer, uma mulher linda, uma mulher mãe de 10 filhos, uma trajetória muito dolorosa, casada com um homem que, meu pai, que foi um homem muito violento, um homem muito bravo, e ela nos criou e com muita dignidade, com muita honestidade, com muita sinceridade, com muita transparência, muito carinho, muito amor. E hoje, na minha despedida com ela, eu fui fazendo essa memória. Eu vi o quanto Deus me cercou esse tempo todo para me trazer debaixo da gratidão a Deus pela vida dela, por ela ser um útero que me gerou 9 filhos a mais. E eu agradeci muito a Deus hoje de ter podido sepultar a minha mãe, que não só era minha mãe, mas era a minha ovelha. Eu tive uma experiência com ela no quarto da casa dela, quando eu, movido pelo Espírito Santo, eu fui para lá para pedir perdão a ela de tudo aquilo que eu, como filho, negligenciei no meu relacionamento com ela, quebrei princípios, e ela me pediu, eu pedi perdão a ela, me perdoou. E naquela mesma manhã, às 7 horas da manhã, nós dois estávamos ajoelhados na beira da cama, e ela confessou os pecados dela de menina, de adolescente. Naquele dia eu me tornei o pastor dela. E logo depois eu batizei minha mãe. E o primeiro grupo de crescimento da igreja, que eram os grupos familiares, foi na casa dela. E ela foi minha primeira conselheira. E foi assim, um tempo muito precioso. E sepultar a minha mãe hoje foi devolver o corpo dela para o pó, como do pó veio, porque o espírito dela já estava com Deus, mas foi plantar uma grande semente. E a semente era gerar naquele momento, através de uma palavra apostólica, que Deus curasse a minha família. E eu tenho 9 irmãos, e depois da minha conversão, meus irmãos viveram um distanciamento meu muito grande, porque tudo aquilo que nós praticávamos juntos foram se distanciando, e eles começaram a ficar com raiva de crente, porque eles achavam que eram os crentes que tinham roubado a mim deles. Mas foi uma experiência com Deus, e dentro dessa experiência muitos deles se converteram. Mas
Dentro dessa trajetória, muita coisa aconteceu e hoje foi o dia da semeadura e eu creio que Deus fez algo muito poderoso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é uma história de 20 anos. E essa chamada de Abraão é uma história de 24 anos. E uma das coisas que me chama a atenção no texto é que é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra crer. Justiça. Foi quando Abraão, que não era Abraão, era Abrão, ouviu de Deus que ele deveria sair da sua terra e da sua parentela e ir para um lugar onde Deus queria mostrar para ele. Então fé é você ter uma certeza e uma confiança daquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. E todos nós temos promessa em Cristo Jesus, porque nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo Jesus, amém? Nós só temos condição de botar a mão nesse lugar de bênção para nossas vidas se nós esticarmos o braço da fé. Só que dentro da trajetória, e aí eu amo ver, porque Deus nunca escondeu da gente as falhas dos homens dele, né? E eu sou um homem muito transparente, então quem me conhece sabe das minhas falhas. Não são falhas que comprometam o meu processo, mas é a minha humanidade, assim como você tem sua humanidade. E dentro desse processo de Abraão, ou de Abrão, Abraão, ele negociou em 3 momentos. Eu quero ensinar para vocês nessa noite que nós podemos ter a fé de Abraão e termos as falhas de Abraão. Por isso que é rompendo em fé, é crescendo de graça em graça, de conhecimento em conhecimento, para que você tenha aquilo que Deus te prometeu na palavra. E Abraão tinha uma promessa, e uma promessa era de que Deus faria dele uma grande nação, Deus faria dele uma bênção sobre as famílias da terra. Através da vida dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E eu quero dizer para você que através da sua vida, toda a sua geografia vai ser abençoada. Só que na primeira trajetória de saída de Abraão, e porque na verdade todo mundo fala isso e eu gosto, porque Deus tirou, Deus desarraigou. E eu quero dizer para você, se você não tem uma experiência de sair da sua geografia para ouvir Deus falar, saia. Eu fiquei durante 15 anos no meu ministério sem sair de férias, porque eu achava que eu tinha que resolver as coisas. E quando eu fui para as primeiras férias minhas, de 15 dias com a minha família para a América, e eu falei, não, mas eu não posso ficar esse tempo todo fora. Foi o tempo que Deus mais falou comigo. Porque eu saí dos céus das minhas guerras, saí dos céus das minhas batalhas, e entrei num céu de prosperidade. Não de prosperidade de coisas, mas de relacionamento, porque eu estava numa parte hotel com a minha família, nós comíamos juntos, nós sentávamos de manhã cedo, fazíamos a nossa devocional, saímos para passear, e eu tive uma experiência tremenda. Todas as noites eu sonhava. E eram sonhos maravilhosos. Eu acordava de manhã e falava assim, amor, eu sonhei de novo. Porque eu estava sem sonhar. Porque os céus de suas guerras são os céus que impedem os seus sonhos. Porque quando você está olhando para as suas dificuldades, você não tem condição de levantar os olhos e olhar para a promessa. E é isso que eu quero te ensinar nessa noite. Porque quando Abraão sai, ele sai em obediência a Deus, porém resolvendo suprir uma carência dele. E aí eu quero te dizer uma coisa, que é um dos primeiros impedimentos para você andar na sua fé, agradando a Deus, são as carências. Às vezes nós não decidimos algumas coisas nas nossas vidas, daquilo que Deus nos chamou, porque nós estamos permeados de insegurança, permeados de incertezas, e aí começamos a agir por carência. E aí nós podemos falar isso nas relações afetivas dos jovens, que acabam não esperando a promessa de Deus por causa de uma carência. Homens e mulheres quebram a aliança do casamento por causa de uma carência. Pessoas acabam perdendo o relacionamento da igreja, aonde o discipulado funciona, aonde você precisa ser confrontado, aonde você precisa ser tratado, e você quebra isso por causa de uma carência. E Abraão, o patriarca da fé, se mostrou carente. Ele não foi sozinho, ele levou Ló. E eu quero dizer para você que todas as vezes que você age dentro do processo, e eu acho lindo da parte de Deus, porque ele traz Abraão como o nosso exemplo de fé, mas ele não nega as falhas de Abraão. E nós às vezes queremos ser um exemplo de fé e escondemos as nossas falhas.
E com isso não somos discipulados, não somos confrontados nas nossas dificuldades, e aí ficamos nas nossas carências. Pessoas que têm carências de serem confirmadas. Oh, que bom, que palavra, que louvor, olha que serviço maravilhoso. Pessoas que vivem essa carência e quando não são supridas nelas, saem da relação com a fé. E eram pessoas avivadas, cheias de Deus, mas em função de uma situação. Não, eu fiquei zangado. Ninguém falou comigo. Trabalhei pra caramba. Eu tive uma experiência com uma menina bailarina na igreja. Primeira vez que o apóstolo Renê foi a Araruama. O apóstolo Renê, que é o meu pastor, ele é um homem muito ligado, ele é muito antenado, ele é profeta. E nós tínhamos feito tudo bonitinho, preparamos a dança, a menina toda empenhada. E quando ele pegava a palavra, ele só largava 3 horas depois. E aí a menina foi: pastor, nós não vamos dançar não? Eu falei: não, querido, o apóstolo Renê está pregando. Não, mas o senhor não pode deixar ele pregar, nós ensaiamos. Eu falei: não, querida, eu sou pastor aqui quando ele não é. Quando ele chega aqui, ele é o pastor, eu me submeto. E ela ficou muito indignada. E aí eu fui nos bastidores e falei para ela: querida, quanto tempo você ensaiou para fazer essa dança maravilhosa no dia do congresso? Apóstolo, eu saí 1 mês e meio. Eu falei: 1 mês e meio Deus está recebendo a tua oferta. Bora aplaudir o Senhor. 1 mês e meio. Está recebendo o seu trabalho de fé. Mas a carência de ser confirmada, de ser aceita, roubou dela um processo que essa menina se afastou. Eu tive uma visão com ela em Jerusalém. Deus me mostrou ela num prostíbulo. E quando eu voltei de Jerusalém, disse para ela: menina, sai dessa carência tua, porque Deus me mostrou que você estava num prostíbulo. E ela foi e falou assim: eu estou. Ela se afastou por causa disso, gente. E aí nós começamos a ver como que as pessoas que são chamadas por Deus, nós fomos transportados, irmãos, do império de trevas para o reino de luz. Diga glória a Deus. E aí você não pode mais, ainda que Deus nos mostre nesse texto que Abraão trouxe Ló, e não era para trazer Ló, porque Deus fez ele prosperar no lugar onde ele ia. E no caminho ele foi prosperando, e chegou um momento que começou a haver um conflito. E o conflito não era de Abraão com Ló, mas era daquela equipe que andava com eles, que estava todo mundo crescendo, multiplicando os gados, e a terra que eles estavam não dava para todo mundo mais. E começou a haver confusão. E Ló e Abraão, muito sábio nas suas decisões, foi lá e disse: meu filho, está tendo confusão entre nossos pastores, eu não quero confusão entre nós não. Vai, escolhe uma terra. E eu quero dizer para você que todas as vezes que você negocia a sua chamada de fé, por causa das suas carências, você vai ter que abrir mão de coisas valiosas. Diga misericórdia. Isso acontece aqui. Meninos e meninas aqui, dotados de chamada de Deus, abençoadores do altar, e por carência se relacionam com alguém que não ama o altar, perde o altar. E depois diz: não, porque nada, você simplesmente negociou a sua chamada por causa da sua carência. E quando você negocia a sua chamada de fé por causa da sua carência, vai ter perdas. E Deus vai permitir que você faça as suas perdas. Mas ele traz Abraão de volta. E Abraão, nessa trajetória, manda Ló. Ló vai para as campinas do Jordão, vai para o lugar mais próspero, ele vai para o lugar do deserto, e ele começa a prosperar. E até que ele chega um dia, debaixo de toda essa prosperidade, ele se vê debaixo de uma tenda. E aí eu quero dizer para você, uma das coisas que rouba a nossa fé é a carência, a outra coisa que rouba a nossa fé é a acomodação. Diga acomodação. E ele se acomodou debaixo da tenda, próspero, cheio de conquistas, até que Deus chama ele. E é nesse texto aqui. Vamos lá no capítulo 15. Depois desses acontecimentos com Ló, da trajetória truncada por causa da carência, Deus veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo,
eu sou o teu galardão sobremodo grande. E respondeu Abraão: Senhor, que me há de dar, se de contínuo sou sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse o Senhor a Abraão: a mim não me concedeste descendência, e a seu servo e um servo nascido na casa do meu herdeiro. E isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o Senhor o conduziu para fora e disse: olha os céus, conta as estrelas, se é que podes contá-las. E ele disse: assim será a sua posteridade. Quando nós negociamos a nossa chamada por causa de uma carência, nós perdemos a visão, porque nós ficamos acostumados com aquela situação. Nós nos frustramos porque havia uma frustração no coração de Abraão, porque tinha uma promessa que ele seria uma descendência que povoaria a terra, e ele perdeu isso por causa da primeira relação de moleta. Ele pegou Ló como moleta espiritual, como moleta de relacionamento, e levou, e Deus disse: não, sai só você e sua esposa. E às vezes nós queremos sócios na nossa chamada por causa de insegurança. Mas quando Deus te chamar, acredite que Ele é aquele que vai te suprir, é aquele que vai estar com você. Ele é teu escudo, Ele é tua fortaleza, Ele é teu socorro, Ele é o teu supridor, amém? Amém. Interage comigo e diga amém. Amém. Só que ele vai para esse lugar e fica lá acomodado. Ele já era próspero, já tinha grande rebanho, e nesse lugar de acomodação ele achou que Deus tinha esquecido o que prometeu, e quis eleger o servo dele, o Damasceno Eliezer, como herdeiro. E Deus disse: não é assim. Não é. É uma descendência que eu vou te dar, que será como as estrelas dos céus, e será fruto do seu ventre. E aí eu vejo que, em função do tempo, diga, toda promessa passa pelo teste do tempo. Isso é palavra do meu amigo pastor Marco Gregório, do Abacentar de Nova Iguaçu. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E quando nós não entendemos esse tempo, nós nos acomodamos e perdemos a visão. Eu tenho certeza que vocês ouvem frequentemente nessa igreja que vocês vão ganhar Rio Bonito. Quem já ouviu isso aqui? Ninguém está acreditando mais em ver. Acho que você vai ter que botar sonho em ganhar Rio Bonito, botar tudo para sonhar de novo. Mas Deus vai dar Rio Bonito para vocês. Deus vai dar para Rio Bonito com a igreja que tem uma chamada de homens, que tem um dos responsáveis para interligar as igrejas. Um trabalho interdenominacional, que é o que Deus quer fazer através da sua unidade para manifestar a vontade de Yeshua nesse lugar. Amém? Então isso é verdade. O caminho organizacional está perfeito. O que precisa é não se acomodar. E não se acomodar, talvez seja você achar que o que você já tem é suficiente. Eu quero dizer para você que Deus tem muito mais do que você pensa, ou do que você já pediu a Ele, segundo o poder dele que opera em você. Efésios 3:20. Ele vai te dar mais do que você pede ou pensa, segundo o poder dele que opera em você. Qual é o poder que opera em você? É o poder do Espírito Santo, é da chamada. Então pode ter certeza que você vai ter muito mais do que você está pensando ou pedindo. Mas ninguém está acreditando. Tudo bem, eu acredito, amém? Eu acredito nisso, porque eu estou numa trajetória assim. E eu percebi, em alguns momentos, algumas coisas que eu perdi por causa das minhas carências. E eu também percebo que em alguns momentos eu também fiquei no lugar da comodidade, estava tudo muito bom. Quando eu saí para comprar um terreno para a igreja, porque Deus tinha me dado uma promessa, nós oramos 12 anos. Eu estou falando isso porque eu sou da visão celular, modelo dos 12 não, mas nós oramos 12 anos. Fiz vários atos proféticos para que Deus nos desse, e Deus nos deu um território de 16 mil metros quadrados para construir um projeto. E o projeto, quem conhece Araruama e quiser ir lá, está lá na Avenida Gladstone de Oliveira, 1815,
Boa Perna, Araruama. Você vai conhecer um lugar lindo. Não é porque eu sou pastor de lá, não, vai ser um sonho de Deus. Mas no dia que eu adquiri o local e coloquei a igreja para se mover em fé, para que os recursos viessem, e hoje tem aqui uma pessoa que nos abençoou com uma oferta de 60 mil reais. Está aqui nesse lugar. Tira da poupança dele todinha. É mole? Quem teria coragem de fazer isso? E aí, eu sentei debaixo de uma mangueira enorme que tem lá e comecei a chorar. Falei, para que eu fui me meter nisso? Para que eu fui me meter nessa história de comprar um lugar para que a igreja tivesse um lugar grande, para que fosse uma igreja fora de paredes, uma igreja que agisse na sociedade, mas eu fui tentado a ficar no lugar da comodidade, porque afinal de contas nós estávamos prosperando muito, nós tínhamos uma igreja com centenas de pessoas e milhares, tínhamos uma cobertura. Hoje como pastor, eu cubro mais de 24 igrejas no estado do Rio de Janeiro, tem uma movimentação, então eu achei que estava legal, eu podia me acomodar ali. Aí Deus falou assim, Washington, sai daí. Sai daí. Sai dessa comodidade, porque isso vai te roubar a promessa que eu tenho para você. Olha para aquilo que eu te prometi. E aí eu comecei a fazer uma recapitulação de tudo aquilo que Deus me prometeu. E eu acho que você tem que fazer isso em nome de Jesus, amém? Você tem que olhar para aquilo que Deus te prometeu. Você tem que olhar para aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. E Deus lembrou Abraão. E eu quero dizer para você, por isso que eu falei para você que é importante sair da geografia. A tenda era a geografia do mesmismo, das guerras dele, da acomodação dele. E quando ele sai da tenda e ele olha para fora, o que ele vê? Um céu cheio de estrelas. E ele disse, olhe para os céus, conte as estrelas se assim você puder. Se você puder, você vai saber o quantitativo da sua descendência. Mas se você não puder, ela vai ser assim como as estrelas, inumeráveis. Só que essa promessa, ela não pode entrar debaixo da comodidade sua, porque ela diz respeito à sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, aqueles jovens que você passa pelos postos de conveniência, nas madrugadas eles estão se trocando, e você diz, misericórdia, que juventude perdida, sem dizer, Senhor, em nome de Jesus, essa é a descendência que o Senhor disse que me daria, e eu quero. É isso que faz a diferença. Mas você não, tá bom. Poxa, aqui você tem um problema sério, você tem problema de cadeira aqui. Glória a Deus, e vai ter sempre. Só uma irmã criadora, você também. Vocês vão ter sempre problema de cadeira. Se você se mover e sair da sua comodidade. Diga para a pessoa que está do lado, sai da comodidade. Sai do lugar do conforto. Eu não sei se você negociou a sua chamada por causa das suas carências e hoje você vai ser chamado aqui. Eu vou chamar um por um. Quem negociou pela carência vai vir aqui, eu vou orar. Quem negociou por causa da comodidade, eu vou chamar aqui. Não sei se vai dar todo mundo aqui na frente, não. Mas tem um terceiro estágio dentro dessa chamada, que esse é uma das maiores catástrofes que pode existir na chamada de um homem e de uma mulher de fé. É o estágio do desespero. Abraão, ele aceitou a sugestão da sua mulher Sarai e gerou um filho que não era o filho da promessa, Ismael. No momento de desespero de Sarai, eu não tenho filhos, mas eu vou te dar uma serva que dela você vai gerar um descendente. E Ismael é filho de Abraão. E não sei se você sabe, mas Ismael é o pai e o patriarca dos árabes. Da nação muçulmana é Ismael. E sabe por que isso? Porque Abraão aceitou a sugestão de Sarai e quis resolver o problema debaixo de um desespero. Diga assim para a pessoa que está lá, nunca decida debaixo de desespero. Você pode causar um problema para sempre. Um problema para sempre. Se você
ver que quando Ismael nasce, ele é chamado de quê? Quem sabe? Quem sabe? Ismael foi chamado de jumento bravo. Toda vez que você acha no desespero, você vai gerar um jumento bravo. Já tentou pegar um jumento bravo? Dá coisa para tudo quanto é lado. Pula igual um carneiro de frente, pula de costas igual um cavalo de raça. Ninguém segura. Por que eu estou te dizendo isso? Por que eu estou andando nesses níveis de fé? Porque desde o primeiro momento, em Gênesis 13, Deus deu uma promessa. Diga, Deus deu uma promessa. Diga, Deus deu uma promessa. Abraão. E ele deu uma promessa. E ele estava movendo todas as coisas para o cumprimento da promessa. Mas o tempo que essa promessa demorou a se cumprir causou esses desníveis de comportamentos, esses desvios de comportamento em Abraão. Eu não sei aonde você se encaixa nisso. Eu não sei se dentro da sua trajetória você está tendo que voltar hoje dizendo: meu Deus, eu perdi a trajetória da minha chamada por causa de uma carência, me envolvi com uma pessoa, me envolvi numa situação, eu agi de uma forma impensada, eu agi na minha insegurança, eu agi na minha insuficiência de Deus em mim mesmo, na insuficiência de Deus em mim mesmo, e eu tomei uma decisão pela minha carência, e trouxe o que eu não deveria trazer. Talvez você já tenha passado pelo processo e você hoje está sentado acomodado dizendo: não, está tudo bom para mim. Esse negócio de ganhar a cidade, ganhar a minha família. Hoje, irmãos, eu fiz quase um apelo para meus irmãos, mas eu entrei na rota do arrependimento. Eu pedi perdão a eles, porque eu sei que o perdão é um portal para a eternidade. Se não fosse assim, Jesus não diria na cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, porque senão não teria esse portal aberto. E disse para eles: a minha agenda está aberta para vocês. Porque nós estamos com relacionamentos truncados, não por minha parte, mas por causa deles. Porque existe uma coisa, quando você começa a caminhar na fé, vai ter sempre aquelas pessoas ou aquelas circunstâncias que vão querer te roubar. E eu passei muito tempo na minha história querendo o relacionamento com meus irmãos por carência. Porque afinal de contas, meu irmão de sangue, eu estava ganhando todo mundo, tirando gente do centro de macumba, tirando gente da prostituição, do adultério, do homossexualismo. E eu estava distante dos meus irmãos, eu comecei a ficar carente. Até que um dia eu fui com a minha filha na casa do meu irmão e eu fui expulso de lá. Eu não quero você aqui. Não era meu irmão, era um capeta. Eu quase disse: para trás de mim, Satanás. E elaborei minha alma, liberei perdão para ele e continuei. 20 anos se passaram. E nesses 20 anos, quem gostou de frente diante do caixão da minha mãe? Ele. E eu olhei para ele e falei assim: me perdoa. E você está perdoado. E quando cheguei lá fora, abracei ele e falei assim: marca um churrasco na tua casa e me liga que eu vou. E ele: tá bom. Você pode aplaudir o Senhor? Se ele vai fazer, eu não sei. Você sabe o que eu senti? Eu me senti saindo do lugar da comodidade. Deus ampliou minha visão de novo. Eu vou ganhar toda a minha casa. Vou ganhar toda a minha casa. Você vai ganhar toda a sua casa. Você já se acomodou. Se meu marido não tem jeito sim. Se tem jeito para você, tem jeito para ele. Ah, meu vizinho não tem jeito. Claro que tem. Você botava pagode na tua casa, agora o pagode dele te incomoda. Profetiza. Bota a mão lá no muro, lá e diz: Senhor, esse pagode vai virar pragode. Vai virar para o Senhor. Agora, é um processo, gente. Diga assim: romper em fé requer de mim não negociar na minha carência, não parar na minha comodidade e não agir em desespero. Quando Deus permite, Agar gera um filho, e eu acho que
essa história de que você recebeu um H, eu acho que nasceu aí. Abraão caiu num tremendo H e fez a maior besteira da história dele. Hoje a briga dos irmãos debaixo da aliança patriarcal de Abraão, que são os judeus e os árabes, nasceu dessa atitude desesperada de Sarai. O conflito do Oriente Médio hoje está todo voltado debaixo desse conflito, aonde eles creem, os árabes creem que o bando de todo o patriarcado do Oriente Médio é deles, porque o filho primogênito é Ismael. E os judeus não abrem mão disso, porque Deus cumpriu a promessa e fez com que nascesse da relação de Sarai, que não era mais Sarai, era Sara, da relação de Abraão, que não era mais Abraão, era Abraão, nasceu Isaac. Isaac é o filho da alegria. Diga assim: Isaac é o filho da alegria, porque ele é o cumprimento da promessa. É simples assim. O problema é que nós não entendemos isso e não queremos esperar o tempo disso. E aí entra uma coisa, Vê, que eu acho que acontece com a gente. Chega um momento que a gente negocia tanto, em vários estágios da nossa chamada, que quando nós somos lembrados por Deus de novo, porque quando Deus lembra Abraão de novo, quando aparecem aqueles homens de veste resplandecente e ele oferece aquele lanche debaixo daquele carvalho em Mamre, ele simplesmente não acreditou, ele riu. E logo depois Sarai riu, não acreditando na promessa. Mas eu quero dizer para você, não importa a sua carência, não importa a sua acomodação, não importa o seu desespero e nem importa o seu deboche, Deus que falou, Deus vai cumprir. Bora aplaudir o Senhor. Eu estou glória a Deus aí. E aí, eu quero terminar dizendo para você uma coisa. E isso para mim tem sido a minha porção. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Versículo 19 diz assim: irmãos, tendo por intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza tendo o coração purificado da má consciência e lavado com o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é poderoso para cumprir. Pode dizer glória a Deus aí? Bora aplaudir o Senhor. E aí eu quero terminar essa palavra dizendo para você uma coisa. Eu vou fazer uma distinção para você e você vai entender o que eu estou te dizendo dentro dessa história toda. Quando Abraão saiu de Ur, da casa da sua família, ele agiu por fé, porque ele saiu sem saber para onde ia. A partir do momento que ele começou a olhar as circunstâncias, e dentro das circunstâncias ele negociou nesses estágios que eu disse para você, ele agiu com esperança. Porque a fé, ela te move pelo Espírito, você não sabe nem o que você está fazendo, e vão te chamar de louco, mas a esperança, ela é movida pela alma. Quando você sai daqui debaixo de uma palavra profética, você sai com o seu espírito conectado com o Espírito de Deus e com as promessas de Deus, e você sai daqui, uau! Mas se você encontra um obstáculo, a sua alma diz: ó, mas não é bem assim não, hein? Vão te chamar de maluco, vão mesmo. Vão te chamar de exagerado, vão mesmo.
Vão te chamar de alienado, vão mesmo. Vão te chamar de fanático, vão mesmo. Eu costumo dizer, se tem muçulmano xiita, nós devemos ser crentes chatos, radicais, fundamentalistas. Nós somos fundamentalistas na nossa fé, porque tem uma promessa e Ele disse que é fiel para cumprir. Isso é andar em fé. Andar em fé é você se mover pelo que Deus conectou no teu espírito e levar o seu corpo e a sua alma para esse lugar. Porque se você diz que crê no teu espírito e a sua alma disse não, eu quero dizer para você que você está andando pela tua alma. E a tua alma, ela olha as circunstâncias, ela olha as dificuldades. Por isso que o apóstolo João disse que assim como você se vê na sua alma, assim você é. Mas assim, quando você olha, e aí eu quero dizer para você, meu irmão, tudo que Deus vai te dizer para fazer é muito maior do que você. É maior do que suas finanças. Anda no campo da impossibilidade, porque se fosse possível, Ele te mentiria, você já deveria ter feito. Tem coisa que a gente diz, eu preciso ter fé, você precisa não, tem coisa que você já deveria ter feito há muito tempo. Afinal de contas, você tem recebido palavra nesse altar para te mover nesse lugar. Mas a sua alma não te deixa. A sua alma está olhando a crise. Eu quero dizer para você, como empreendedor, que a crise é a oportunidade dos melhores negócios e das melhores conquistas que um homem de coragem e ousado pode viver. Você quer comprar uma coisa num preço verdadeiro? Compra na crise. Você quer construir uma coisa onde você vai ter os melhores profissionais debaixo de um preço justo? Construa na crise. Você quer fazer a melhor viagem? Compra a sua viagem na crise, né, Natália? Natália vai passar 25 dias em Nova York, de lua de mel. Caro pra caramba. Passagem na milha e um apartamento de 3 quartos. Eu vou passar 10 dias da lua de mel com ela. Mas eu vou chegar depois. Mas não é ciúme não, tem gente que diz assim, você está com ciúme? Eu não, eu criei filho para casar. Estou amando passar a conta para ele. E não é barato não, não é caro. Estou me amarrando. Mas ela alugou um apartamento no Brooklyn, onde é? No Harlem, Nova York, por R$10 mil, 21, 23, 25, 21 dias. Para 3 casais. Quanto dá isso para cada um? R$3 mil. R$3 mil por 20 dias, quanto dá? Quanto? Faz a conta aí, gente, me ajuda aí. R$150. Quanto você aluga um apartamento para casal no hotel mais barato de Rio Bonito por R$150 a diária? É por causa da crise. Aí ela vai tirar onda, vai tirar foto em Nova York com preço de aluguel de pousada de encontro com Deus. Só que lá ela vai ter um encontro com o marido dela, né? Eu estou pedindo para ele emagrecer, gente, ele tem 110 quilos. Meu Deus, emagrece, rapaz. Ela fica com raiva porque eu fico expondo ela assim. Aí ele está esperando casar para ele dizer que eu estou gordo também. Eu mandei ele para fora de casa. No dia que ela foi começar a namorar ele, eu sentei com ele na área de serviço. Falei assim, cara, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você quer com minha filha? Ele falou assim, eu quero namorar ela. Eu falei, aqui não tem namoro não, cara, aqui é compromisso. Você vai beijar na boca dela no dia que casar. Você está afim disso? É assim. Outra coisa, você vai ter que tratá-la muito bem. Porque você chegar aqui e dizer que ela é bonitinha assim, cabelinho todo arrumado, dente de aparelho, né? As coisas ajeitadas, roupinha nova, você ama ela. Quem ama ela sou eu, porque eu quando eu conheci ela era sem dente, careca, fazia cocô na calça, fazia xixi na calça, eu dava comida na boca, ela não vomitava, tudo. Isso aqui é amor, eu é que amo. Você está interessado nela, seu gordo. Aí ele ficou olhando assim para mim, agora eu falei assim, deixa eu te dizer uma coisa. Meus filhos estão casados e as minhas noras são minhas filhas. Eu comprei minhas noras. Não estava não, né? Mas tenho casado.
Eu comprei minhas noras. Quando eles vão lá para casa, eu faço tudo. Porque dizem que quando você casa um filho, você perde um filho, né? E quando você casa uma filha, você ganha um filho. Eu ganhei 2 filhas porque eu comprei elas. Eu compro tudo que é bom para elas. Eu viajo com elas, eu pago a conta para elas. Eu não deixo para nada para depois na herança. Eu estou pagando agora. E estou conquistando elas. E elas falam assim: sou grande, sou maravilhoso. Eu sei por quê, mas eu sou grande, sou muito lindo. Não tem problema, eu quero ver meus filhos felizes. E falei para ele isso. Falei: cara, ó, se você tratar bem minha filha, você vai ter o melhor amigo. Sabe aquele cara que é amigão mesmo, parceiro? Mas ao mesmo tempo, se você não tratar com minha filha, o oposto é verdadeiro. Se você vai ter um grande amigo, você vai ter um grande inimigo. E eu sou capaz de matar você. Eu quase peguei um revólver que eu tinha há muito tempo, só pelo número de série, não uso mais ele, mas também quando eu era ímpio, eu tinha esse revólver, que botou lá, mas eu quase peguei para dar um medo nele, né? Aí eu falei assim: cara, ó, eu mato você. Vou para o encontro com Deus, peço perdão a Deus, passo lá pela cura, pela libertação, passo pela cruz, sou batizado do Espírito Santo, vou na delegacia e disse: matei esse cara porque ele tratou mal minha filha, pode me prender. Mas você não vai tirar onda com ela não. E estou ganhando um filho. E estou tratando ele como filho, só estou cobrando dele perder peso. E tadinha da menina, 110 quilos. Né? Porque Deus misericórdia. Mas é o meu relacionamento com eles. E eu me movo assim nos meus relacionamentos. E eu me movo assim no meu relacionamento com Deus, porque eu também sou assim com Deus. Eu sou de bater de frente. Porque eu confio no que Deus me prometeu. E por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você está negociando toda a sua chamada, todo o projeto de Deus na sua vida, pela sua alma. Você está triste, eu vou para a igreja. Falou que não gostou, o pastor ama mais fulano que ciclano. O pastor cuida. Tem gente assim: o pastor dá mais para o ciclano. Claro, tem ovelha que gosta da perna do pastor, tem ovelha que não gosta. Depois que, nesse trajeto de vida com a minha família, eu descobri que minha mãe tinha 2 filhos que ela amava mais, um menino e uma menina. A menina era Beth e o menino era Ronald. E eu ficava revoltado com aquilo. Quando eu cresci e tive filhos, eu descobri que no pai não tem filho preferido. Tem filho que prefere o pai. Essa aqui é uma. Tem tudo comigo. Anda comigo como nos melhores restaurantes, vai para as melhores viagens. Quando vai para comprar as coisas, porque ela está sempre comigo, os meninos: pai, não tem tempo, pai, estou trabalhando. E ela só aproveitando. Aí depois ele diz assim: pai, você tem que dar uma dor em Natália, né, pai? Está muito cheio de vontade. Eu falei: não, ela anda comigo. E quando ela anda comigo, ela ganha o que eu ganho, ela come o que eu como, ela passeia o que eu passei. E aí você tem que ser assim, amém? Por isso que Deus não tem filho preferido, mas Deus tem filhos que preferem Ele. Amém. Tem gente que gosta de andar com Deus, tem gente que gosta de ter relacionamento com Deus, tem gente que gosta de amar a Deus, tem gente que gosta de ser amado por Deus, tem gente que fica lá dizendo: Senhor, tu és lindo, você não está vendo nada. Tu és lindo, Senhor, tu é maravilhoso, não está vendo nada. E toca o coração de Deus e é recheado da unção, da graça de Deus. E aí, queridos, eu acho que eu terminei. Eu quero dizer para você, e aí eu quero voltar lá em Gênesis capítulo 21. Eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Hervé de multiplicar o culto dele comigo. Obrigado pela confiança. Essa região está com cartaz com o pastor, hein? O primeiro versículo diz assim: visitou o Senhor a Sara, e como lhe disseram, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. E Sara concebeu e deu à luz a um menino. E Abraão era homem velho, e no tempo determinado, diga, no tempo determinado, que Deus havia falado. E ao filho que nascera, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão nome dele de alegria, sorriso. Eu quero dizer para você que Deus quer te dar o cumprimento da promessa. Ele quer que você usufrua de tudo que Ele tem para te dar com alegria. Agora tem um tempo, diga assim: tem um tempo determinado.
Eclesiastes 3:11 diz: o tempo determinado de Deus é perfeito e formoso. Eu vou fazer um desafio, quero ver se tem gente de fé aqui. Quem aqui, posso? Quem aqui já negociou a sua chamada com Deus por causa das suas carências? Fique de pé. Meia dúzia de corajosos. Quem aqui já negociou a chamada de Deus na sua vida porque se acomodou e parou de crer nas grandezas e nas maravilhas que Deus te prometeu? Fique de pé. Quem aqui já negociou a sua chamada tão maravilhosa de uma conquista de nações por causa do desespero? Levanta. E quem aqui tem rido do que Deus tem prometido a você e não está acreditando porque está demorando? Fica de pé. Obrigado. Obrigado. Eu me converti no ano de 1990. E desde quando eu me converti, não tem um apelo, seja em que nível que for de mudança, que eu não tenha saído do meu lugar. Até hoje, na igreja, um pastor da igreja, eu sou o primeiro e à frente. Quando eu estou pregando, eu já estou na frente. Eu vou à frente. Sabe por quê? Porque eu não quero perder o time, o tempo determinado de Deus para a minha vida e para aquilo que Ele prometeu. Eu vou ver meus filhos casados, gerando filhos. Eu vou ver os filhos dos meus filhos e os filhos dos filhos dos meus filhos. E vou ver Jerusalém em paz e prosperidade. Eu queria que toda a igreja agora ficasse de pé. Eu queria que você se movesse para o teu lugar. Você que ouviu essa palavra e ela tocou o seu coração, seja em nível que for, eu queria que você viesse aqui. Eu queria que você fizesse uma oração por você. Eu não sei como é que você fala com Deus, como é que você se arrepende diante de Deus. Eu quero dizer para você que quando nós entramos no lugar do arrependimento, nós entramos no lugar da segunda chance, do novo de Deus. E às vezes nós estamos presos. Eu tive uma experiência ministerial muito forte com um homem chamado Anselmo Weiner. Um nortista de 1,60 m, brabo pra caramba, um homem de uma cultura totalmente diferente da minha. Eu bati de frente com ele muitas vezes, e ele era meu pastor. E um dia ele me botou numa cadeira e disse assim: Washington, se você não mudar, eu te põe pra fora daqui. Eu era a ovelha dele. E eu fiquei super ofendido. Eu falei: pô, filho, vem botar pra fora? Nunca! Eu não sou homem de ser colocado pra fora de recinto nenhum. Aí ele falou assim: mas eu te ponho, se você não mudar. E eu achava que eu não tinha que mudar, porque todas as minhas críticas e reclamações tinham fundamentos. Mas eu não entendia que não era o tempo de Deus. Que não era o tempo de Deus de eu agir daquela forma, e não era a forma correta de eu agir com o homem de Deus. Até que Deus me botou na parede, me imprensou, e eu tive que pedir perdão a Ele. Eu não pedi perdão a Ele porque eu fui bonzinho. Eu pedi perdão a Ele porque o negócio estava ficando feio para mim. Eu pedi a primeira vez, pedi a segunda, pedi a terceira, pedi a quarta, pedi a quinta, pedi a sexta, pedi a sétima, pedi a oitava, pedi tanto perdão para Ele que um dia ele falou assim: para! Você já me pediu perdão, para! Aí eu falei assim: não, toda vez que vem uma coisa na minha cabeça, que eu percebo que eu insurgi contra a sua autoridade, eu quero te pedir perdão. Deixa eu livre. Esse homem se tornou meu melhor amigo. Eu sou confidente dele e ele é confidente meu. Nós oramos um pelo outro, pela família. Ele tem sempre uma palavra profética para a minha vida. E os céus da minha cabeça mudaram. Sabe por quê? Porque o arrependimento é o lugar das mudanças.
frente, se você faz parte daqueles que estavam negociando a sua chamada por carência, eu quero que você saia disso, isso vai dar um prejuízo a você. Desculpa, terrível. Como deu para Abraão. Depois Abraão teve que entrar numa guerra lá, de 5 reis contra 4 reis, por causa de Ló. Perda de tempo, perda de bens, perda de alegria, perda por causa de relacionamentos por carência. E a igreja está cheia de gente assim. Depois da internet, então, misericórdia. Mas também tem gente que se acomodou, já conquistou. Tem gente que chegou aqui e nada. Hoje tem seu emprego, seu carro, sua casa, sua família, diz: tá bom. Engraçado, você gastou seu tempo, investiu o tempo de vocês para ganhá-los. Agora eles não querem investir tempo de ninguém. Se acomodaram, perderam a visão de ver uma igreja ampliada, uma igreja influência, uma igreja transformadora, restauradora, reformadora na sociedade. Eu quero dizer para você que se você não está conseguindo ganhar a sua família, se você ganhar o seu vizinho vai ganhar a sua família. Não se acomode não. Meu marido não muda, muda você. Meus filhos mudam, muda você. Se converta aos teus filhos, se converta ao teu marido, se converta à tua esposa, se converta ao teu patrão, se converta. Seja um modelo de crente que confia na promessa e não se sinta usurpado por nada, porque Deus no tempo dele vai fazer com que se manifeste a vontade dele. Mas eu estou desesperado. Desesperado, então fica pior ainda. Gera filho do conflito. Gera situações de conflito. Mas chega um tempo que tudo isso se torna motivo de riso para a gente. A gente perdeu até o temor. Profetizando, dizendo que vai ganhar a cidade, dizendo que eu vou ser próspero, dizendo que eu vou casar, e começa a rir no meio do povo. Queridos, se nós mantivermos firme o que Deus nos prometeu, nós vamos aguentar firme e não vamos trocar a promessa por presente. Tem gente que está tocando promessa por presente. E chegou a hora de você ser maduro o suficiente, ser madura o suficiente de parar de negociar as promessas de Deus pelos presentes que as circunstâncias te oferecem. Amém? Amém, Deus? Diga assim: eu vou ter meu Isaac. Dá um sorriso assim e diz: eu vou ter meu Isaac. Dá um sorriso assim e diz: eu vou ter meu Isaac. Porque talvez não seja o filho que vai ter o nome de Isaac, mas vai ser a alegria de você ter feito a vontade de Deus. É muito bom, né, irmão? Quando você faz algo que agrada a Deus, você ri por dentro, né? Venci. Caramba, eu caía sempre nessa, agora eu não caio mais. Que coisa boa, meu Deus. Eu venci essa. Poxa, eu era maledicente, agora eu não falo mais nada de ninguém. Eu era uma pessoa murmuradora, agora eu não murmuro mais. Esses são os Isaques. São as alegrias que vão entrando na nossa vida quando nós permitimos que a fé em Deus, em Cristo Jesus, nos mude. Amém? Amém? Quem está recebendo isso aí? Então coloca com o seu coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque quando eu ministro essa palavra, assim como eu fui ministrado por ela, Deus, eu me sinto transformado, eu me sinto tocado pela tua presença, eu me sinto rompendo em fé, Senhor. E eu quero te pedir a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor considere, Senhor, cada um dos teus filhos que estão aqui. Talvez alguns estejam dizendo: mas eu já vim tantas vezes ao altar por causa dessas circunstâncias e nada mudou. Eu já vim tantas vezes no altar para deixar esse vício e eu não consegui deixar. Talvez eu tenha alguém aqui que esteja em situação de adultério e diz: eu não tenho coragem de largar essa relação, eu não tenho forças. Eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo. É o Senhor que nos sonda, que nos conhece e sabe muito bem o que tem dentro de cada um de nós, porque o Senhor geme por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor,
Senhor, toca no coração da tua igreja, Deus. Leva a tua igreja a andar em fé mesmo, Senhor. Leva a tua igreja a confiar, Senhor, que tu és um Deus fiel para cumprir o que prometeu. Eu sei, Senhor, que se nós andarmos segundo os seus estatutos e mandamentos e os seus juízos, as bênçãos do Senhor se virá sobre nós e nos alcançará, Deus. Que esse povo permita isso, ó Deus. Saia do lugar, Senhor, da carência, saia do lugar da acomodação, saia do lugar da aflição, saia do lugar do civismo, Deus, e entre no lugar da espera, daqueles que confiam, ó Deus, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Quando o Isaac de cada um deles nascer, ó Deus, o Isaac da conquista pessoal, o Isaac da conquista familiar, o Isaac da conquista ministerial, o Isaac da conquista profissional, ó Deus, toca nos teus filhos, ó Deus, toca nessa noite, Senhor, e leva-os, ó Deus, para esse lugar, ó Deus, num lugar de espera, num lugar de confiança, num lugar de uma fé inabalável, ó Deus, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, Pai. Senhor, eu creio que esse dia será um marco na vida dos teus filhos. Assim, todas as vezes que o Senhor me chama através de uma palavra profética, e eu me coloco na disposição de mudar, e às vezes não são grandes atitudes para a mudança, são pequenas as gestos de mudança que vão criando hábitos que me transformam cada dia mais como um homem que agrada ao Senhor. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, leva essa igreja, Senhor, a um nível de relacionamento com o Senhor, de intimidade tão grande, Senhor, que eles sejam vistos nessa cidade como agentes de transformação, Deus, não por causa de uma proclamação, mas por causa do testemunho pessoal, Deus. E assim, Senhor, o nome do Senhor seja exaltado nesse lugar. Eu profetizo, ó Deus, que os seus filhos agora saem da tenda da acomodação e olham para o céu e veem, ó Deus, o livro de promessa que tu tens para eles, ó Deus, uma promessa inumerável como as estrelas dos céus, inumerável como as areias do mar, ó Deus. Essa é a minha oração, Senhor, te agradecendo por esse tempo profético, e agradecendo ao Senhor por compartilhar essa palavra nesse altar, debaixo de unção, de graça e de dependência do Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Você olhar essa pessoa que está do teu lado, de frente. Eu não sei se você tem todos os dentes na boca, mas dá um sorriso para ela. Dá um sorriso, bem sorriso assim, bem sorriso. Diga assim: eu vou ver você andando esse ano com esse sorriso no rosto, e eu saberei que você está esperando o filho da promessa, o cumprimento da promessa. E você já vai estar rindo antes da realização da promessa, porque você não é como Miriam, que dança depois do mar abrir, mas você é como Moisés, que na frente do mar usa da autoridade do cajado, e as águas se abrem e todo o povo passa. Eu quero declarar que eu encontrarei você nos próximos meses desse ano, com esse sorriso lindo nos lábios, esse sorriso lindo. E a sua boca terá um cântico novo de louvor e adoração ao nome daquele que vive e que reina para sempre. Amém? Um aplauso ao Senhor. Muito obrigado por vocês compartilharem essa palavra comigo. Vocês são lindos, uma igreja linda, todo mundo com um sorriso lindo, com um monte de filhos de Silvio Abraão, que faz da expressão da fé. Muito obrigado. Deus abençoe.